Hoje, o que eu quero discutir com vocês é uma relação muito interessante que é pouco discutida dentro do contexto da medicina, que é a relação entre hormônios masculinos e femininos. Meus queridos amigos, nós temos um tema muito interessante para comentar com vocês hoje, discorrermos e compreendermos um pouco dessa relação hormonal, né? Como vocês já vêm acompanhando há muito tempo nas nossas lives e nas nossas intervenções, principalmente aqui no canal, nós somos defensores ardorosos dos hormônios como ferramentas promotoras de bem-estar e de qualidade de vida. Hoje, o que eu quero discutir com vocês é uma relação muito interessante que é pouco discutida dentro do contexto da medicina, que é a relação entre hormônios masculinos e femininos. Essa definição, ela já é por si só incorreta. Por quê? Quando eu falo hormônio masculino, denota para qualquer pessoa que aquela substância ou aquelas substâncias são produzidas em homens. Quando eu falo de hormônios femininos, o raciocínio é oposto. Essas substâncias são produzidas em mulheres, mas na prática não é isso que ocorre. No corpo humano, tanto homens quanto mulheres, nós temos a produção dos dois grupos de substâncias. E é claro que se homens produzimos hormônios masculinos e femininos, mulheres produzem hormônios masculinos e femininos, não há discussão que a natureza não iria nos capacitar a produzir uma substância que não tivesse qualquer função dentro do nosso organismo. Então o que é que acontece? Quando nós vamos analisar a produção de hormônios masculinos e femininos, por exemplo, no homem, o que é que eu preciso possuir? Eu preciso possuir uma nítida predominância, tanto qualitativa quanto quantitativa, de hormônios masculinos, mas é indispensável para a regulação do próprio metabolismo dos hormônios masculinos que nós homens produzamos hormônios femininos. Mais especificamente, a relação entre um hormônio masculino chamado testosterona, um hormônio anabolizante que controla mais de 200 de funções no organismo do homem, e o hormônio feminino chamado estradiol. No homem é absolutamente indispensável que ele viva com uma relação adequada e proporção correta entre a quantidade de testosterona que ele produz e a quantidade de estradiol que ele produz. Sim, o estradiol é um hormônio importantíssimo para a saúde masculina. E é interessante, né? Poucas pessoas sabem que para um homem viver em equilíbrio, ele precisa sim produzir hormônios femininos, principalmente o estradiol. Estrona é um hormônio que também tem importância, mas principalmente o estradiol. O estradiol é um hormônio que regula as ações metabólicas da testosterona a nível de receptor. Olha que coisa incrível. Principalmente no metabolismo cerebral, é absolutamente indispensável que nós tenhamos uma relação adequada testosterona e estradiol. Se o homem passa a viver com a produção excessiva de estradiol, e existem várias razões para isso acontecer: obesidade, uso de drogas, exposição a disruptores endócrinos, xenoestrogênios e uma série de elementos pode contribuir para que o homem passe a produzir uma quantidade elevada de estradiol. E se no cérebro esse homem passa a ter uma produção muito elevada de estradiol e reduzida de testosterona, eu vou ter problemas importantíssimos na ativação do sistema excitatório neuronal. Então, quando o homem muitas vezes está apresentando problemas de ordem mental, mudanças súbitas do humor, irritabilidade inexplicável, uma oscilação súbita e imprevisível de comportamento, tendência à depressão, apatia, adinamia, desinteresse, todas essas características de ordem mental podem ser um comemorativo clínico de que esse homem está produzindo excesso de estradiol, excesso de hormônio feminino. E aí, o que é que vai acontecer? Além de disruptura na parte do sistema excitatório cerebral, neuronal, eu também tenho problemas sistêmicos. Por quê? Quando a testosterona vai penetrar dentro das células, ela precisa penetrar através de uma porta especial que nós chamamos de receptor. E o que é que vai acontecer? Quando o homem passa a produzir uma quantidade excessiva de estradiol, ele passa a ter atrelamento desse estradiol com o receptor celular de testosterona, gerando um problema seríssimo de ordem metabólica. Essa testosterona vai reduzir dramaticamente a sua atividade metabólica porque ela não consegue penetrar adequadamente dentro das células, porque esse estradiol em excesso está ocupando o receptor de testosterona. Olha que problema a gente está gerando. E esse problema se torna ainda mais grave porque quando eu vou pesquisar esses homens sintomáticos na parte laboratorial, eu não consigo encontrar testosterona em queda e gera uma coisa paradoxal. O
comportamento clínico do homem é de um homem com queda de testosterona, mas o laboratório não consegue apontar isso aí. O laboratório mostra que o nível de testosterona dele está totalmente normal, mas a pessoa tem sintomas e comportamentos de uma pessoa que tem deficiência de testosterona. E onde que está o grande problema? Na competição da testosterona e do estradiol pelo receptor. E o que é que acontece na prática com esse homem? Esse homem está sendo submetido a uma condição metabólica muito séria, ele está reduzindo e minimizando os efeitos metabólicos da testosterona porque ele está produzindo excesso de estradiol. Então, é um problema de enorme complexidade porque ele não aparece nos exames de laboratório. E se esse indivíduo está sendo acompanhado por um profissional que não tem conhecimento dessas nuances, ele vai gerar aquela condição que a gente escuta muitas vezes no dia a dia. Mas olha, você está todo normal, os seus exames estão todos normais. Isso deve ser coisa da sua cabeça, deve ser uma outra coisa, porque problema hormonal você não tem. Sua testosterona está de 750, sim, a testosterona está 750, mas o estradiol está em 120. Então o que é que está acontecendo aí? O excesso de estradiol está limitando e diminuindo dramaticamente o efeito metabólico da testosterona. O homem tem um problema clínico, mas não aparece no laboratório. E aí a gente vai ter que ter conhecimento de todas essas nuances para que possa sim ser levantada a concreta possibilidade desse homem estar com um quadro muito comum, muito mais comum do que nós imaginamos, chamado hiperestrogenismo masculino. Clinicamente, esse homem tem todo um cortejo de sintomas e pode também ter facilidade ainda maior para ganhar gordura localizada nessa região das mamas, que se chama ginecomastia. Ele vai ficando parecido com uma mulher em termos de distribuição da gordura corporal, e todas essas situações levam a não só uma queda dramática do efeito metabólico da testosterona, o principal hormônio anabolizante masculino, mas leva também a uma aceleração catabólica de todos os processos de envelhecimento. Lição que fica aqui para nós refletirmos: é importantíssimo pesquisar em qualquer homem sintomático, por mais esdrúxulo ou paradoxal que sejam os sintomas, pesquisar hormônios que podem estar em desequilíbrio e comprometer a boa qualidade de vida.